Olá, gente, como vocês estão? Bom, a gente vai começar aqui então pela nossa primeira aula dentro desse módulo de currículo. Então, para começar essa jornada de conseguir um emprego, né, um trabalho formalizado aí numa empresa, é super importante que você tenha um excelente currículo. Então, por conta disso, a gente vai começar aqui por essa primeira aula. A gente vai passar por uma atividade muito rápida antes de fato escrever do currículo. E é uma etapa que faz muita diferença para tornar o seu currículo mais atrativo, que muita gente não faz. Então, a gente vai falar um pouco sobre ela, que é essa tarefa aqui de fazer uma análise de mercado rápida antes de escrever propriamente o seu currículo, antes de colocar ali a mão na massa. Então, por que a gente faz esse processo, né? Por que é importante, antes de criar o seu currículo, já ter em vista algumas informações? Isso vai ajudar muito com que na hora que a gente for escrever o currículo, vai ajudar com que você já tenha em mente aquilo que você quer para sua carreira. Então, por isso, é interessante que você reflita e tenha clareza antes sobre quais cargos que você busca. Então, quando a gente pensa em conseguir um emprego, é preciso ser considerado qual é a posição que você quer, né? Você precisa considerar qual é a sua experiência, se você já tem alguma experiência profissional, se você tem afinidade ou não com aquela área. Então, faz esse exercício, assim, reflita sobre quais cargos que você está querendo. E se você não sabe o que você quer, você só sabe que você precisa de um emprego, então eu te recomendo que você acesse o nosso site, determinadas.com.br. Lá na área de ferramentas, tem um material super legal aqui sobre propósito profissional que pode te ajudar nisso. Acessando aqui o site, vindo em ferramentas, rolando a tela, vocês vão ver que tem aqui esse material de propósito profissional, tem a versão online ou a versão impressa para quem quiser imprimir e colocar ali na parede. E aí na versão online tem aqui um modelo muito legal que vai te ajudar, tem todo o passo a passo aqui para você saber como é que preenche. E aí você vai preencher esse modelinho e você vai ter uma visão aqui do seu propósito, sobre com aquilo que você pode trabalhar, tá? Então aqui é só uma dica. Então a gente volta aqui pro nosso material. Tá, então é isso. Se você não tem ainda essa clareza sobre o que você busca aí profissionalmente, qual é o cargo que você quer, então eu deixo essa dica aí para vocês. Se você já sabe, então ótimo, vamos aqui pro próximo passo. Outra informação importante, que é legal de você ter em mente antes de procurar um emprego, é saber mais ou menos os tipos de empresa que você quer trabalhar. Então, se, por exemplo, você já tem uma experiência em um segmento específico e quer continuar trabalhando nesse segmento, então ótimo, você já tem isso aqui mais ou menos definido. Agora, pode acontecer de você não ter um interesse especificamente no segmento, ou você só sabe o cargo que você quer trabalhar, e tá tudo certo. Então, a gente pode seguir adiante. E por último, é importante também ter uma ideia de como está o mercado de trabalho. Isso daqui, gente, faz muita diferença para quem está procurando emprego, sabe? A gente sabe que tem um número de pessoas muito grande que procuram uma recolocação profissional e muitas vezes as pessoas elas acabam buscando por oportunidades que não são as melhores naquele momento. Então, antes de fazer o currículo, é importante refletir sobre isso, né? Então, quais que são os nomes dos cargos que são usados pensando na carreira que você deseja? Tem muitas vagas nessa área que você quer, não adianta você também querer trabalhar com uma coisa que é muito raro de ser conquistado, né? De ser encontrado nas empresas, então isso aqui é muito importante. E aí, por último, quais são as exigências que aparecem nos anúncios de vagas? Ter essas coisas em mente, elas podem fazer com que o seu currículo no final tenha um resultado muito diferente. Pode ser que você tenha um resultado muito melhor. Então, por isso que é muito importante vocês refletirem antes de fato colocar a mão na massa. E como que faz isso, né? Na prática ali, como é que funciona? Bom, a gente está falando aqui de um checklist rápido que vocês vão fazer antes de começar a escrever o currículo, tá? Então, a dica aqui para vocês é que vocês reservem de 30 minutos a 1 hora. Pega esse tempinho aqui que você tem disponível, se for menos, tudo bem. O importante é que vocês façam essa pesquisa rapidamente. E aí vocês vão pesquisar pelos cargos que vocês gostariam de trabalhar em sites de emprego. Você vai prestar atenção nas nomenclaturas dessas vagas, para que você depois coloque isso no seu currículo da forma correta. Mais pra frente a gente vai falar sobre palavras-chave, então é super importante prestar atenção nisso. Dentro do nosso checklist, a gente também tem um item aqui sobre os tipos de empresa. Então, nessa pesquisa, vale a pena observar quais são as empresas que você tem visto oferecendo as vagas que você quer. Então,
São vagas muito em empresas do varejo, empresas de tecnologia? Qual é a área dessas empresas? É importante para você ter uma noção de qual é o tamanho do mercado que tem aí para você conseguir um emprego. Volume de vagas, então, como eu já falei, é muito importante que você veja se de fato ao cargo que você busca, se tem um bom número de oportunidades disponível. Não adianta você querer uma vaga super específica e muito difícil de conseguir. Não que você não tenha chance de conseguir, você até tem. A questão é que aqui a gente está falando de probabilidade, né? E buscar uma vaga que tem uma quantidade muito pequena no mercado vai dificultar a sua conquista profissional. E por último aqui, e eu acho que um dos pontos mais importantes é você observar nas vagas que você busca quais são as exigências, qual que é a experiência que essas vagas estão pedindo, qual que é a formação também. Então esse é o tipo de coisa que você precisa saber antes de fazer o currículo, porque você vai precisar pensar nas palavras-chave, você precisa ver se você de fato tem chance de conseguir um emprego nessa área, uma vez que eles podem pedir uma formação, uma experiência que você não tem. E aí é muito comum as pessoas depois se culparem achando que elas não passaram em um processo seletivo, sem saberem porquê, né? E na verdade muitas vezes está relacionado com esses dois pontos aqui. E aí vem essa pergunta que ela é muito comum, né? Mas eu preciso fazer tudo isso, né? Não é só pegar e criar logo o currículo? Para que eu preciso perder meu tempo aqui fazendo essa pesquisa, esse checklist aqui, gastar essa meia horinha? E, gente, assim, a resposta é não, tá? Não é só pegar e criar o currículo. É preciso ter estratégias e um preparo para poder fazer um bom currículo, um currículo que realmente te dê chances reais de conseguir uma oportunidade de emprego. E por quê, tá? Lembre-se sempre dessas informações que eu vou passar aqui para vocês, para que vocês ganhem um pouco da noção do contexto. Quando a gente está procurando emprego, a gente pensa que a gente não consegue, ou que a sua vez ainda não chegou, porque você fez algo de errado, porque você não merece a vaga, ou você se culpa. Enfim, dá para ficar viajando aqui um monte achando que a culpa é do mundo ou que a culpa é sua. E a gente precisa considerar o contexto e ser muito racional nessa hora. Então, lembre-se sempre que hoje aqui, quando eu estou gravando esse vídeo, é 2023, a gente tem 9,4 milhões de pessoas no Brasil que estão desempregadas. Isso significa que a concorrência é enorme, tá? É muita gente que está procurando um emprego. E quando você faz um currículo, você está competindo com essas outras pessoas. Então, ter um currículo que seja estratégico faz toda a diferença. Outro ponto aqui, é preciso prestar atenção nas áreas com mais oportunidades. Tem áreas, sim, que tem mais vagas do que outras. Então, se você precisa, de fato, desse emprego, tem conta para pagar, a gente sabe como as coisas funcionam, preste atenção nas áreas que estão mais quentes no mercado, tá? Então, isso aqui pode ser decisivo para você, de fato, se candidatar em vagas e que você tenha a chance de conseguir um emprego. Em terceiro lugar aqui, lembre-se também que ao procurar emprego, você precisa sempre trabalhar com estratégias para aumentar suas chances. Gente, emprego aqui, participar de processo seletivo, a gente estava falando de probabilidade. Então, sempre busque aumentar as suas chances, tá? Então, você pode olhar para esse tópico anterior e falar assim, então significa que se eu quero um emprego que não tem muitas vagas que eu não vá conseguir? Não significa isso. O que eu estou falando é sobre probabilidade. Você procurar uma vaga numa área que está quente, que tem muitas oportunidades, faz com que as suas chances aumentem. Então, sempre ao longo do processo seletivo, fazendo currículo, participando das entrevistas, lembrem-se disso. A gente está aqui falando de aumentar chances. E por último, ser chamada para uma entrevista, lembrem-se sempre também, para vocês não ficarem tristes ou com uma autoestima abalada, tá? Ser chamada para uma entrevista não é sobre você. Isso não é uma coisa que mostre que você é uma profissional ruim ou uma pessoa ruim. A gente sabe que é um momento extremamente difícil, todo mundo fica abalado, todo mundo fica muito triste, fica ansioso, muitas vezes precisa do dinheiro, precisa daquela oportunidade. Isso faz parte do processo de conseguir um emprego, infelizmente. Então, lembrem-se, não ser chamada para uma entrevista não é sobre você. As empresas, elas comparam os melhores perfis que chegam por currículo, que chegam de currículos diferentes, para então chamar essa pessoa para uma entrevista. Então, assim, conseguir emprego é competir com outros profissionais, é competir com outros perfis. Não significa que você é ruim ou não significa que você não é ideal para a vaga.
O que significa é que provavelmente a empresa encontrou pessoas mais aderentes àquele perfil. Então, tenham em vista esse contexto. Você não foi chamada para ou perdeu uma oportunidade porque você é ruim, ou enfim, porque você não era ideal. Muitas vezes é porque tem outras pessoas que são mais adequadas, mais ideais para aquela vaga e por isso que elas foram chamadas. Enfim, aqui são dicas aqui de fato para vocês não desanimarem e para vocês perceberem como que o currículo ele é estratégico e por isso precisa ser feito com muita calma. E vamos lá, pessoal, na prática. Como que a gente vai fazer essa pesquisa rápida aqui? Eu vou fazer um exemplo olhando para esse cargo de analista comercial. Bom, pessoal, aqui eu entrei num site de emprego, tá? Um que eu de cabeça aqui lembrei e coloquei. E eu vou colocar aqui, analista comercial, que é o cargo que eu vou trabalhar de exemplo, para mostrar para vocês como é que a gente faz essa pesquisa. E eu vou dar uma olhada nas informações que aparecem aqui. Então, nesse momento, eu não vou colocar nenhum filtro de região nem nada, eu quero realmente ter uma ideia sobre como é que está o mercado de trabalho quando a gente olha para essa vaga de analista comercial, tá? Que é para uma área muito ali de vendas, enfim. Bom, logo de cara eu já vejo aqui que tem essas oportunidades, principalmente em indústrias. Então, é legal prestar atenção nisso. Muitas vagas de trainee, de júnior, né, para pessoas que estão no início de carreira. Analista comercial pleno, tem vagas na Friboi, vagas aqui em alguma empresa mineradora. E aí eu já presto atenção, nos termos. Eu vejo que existe analista comercial, eu vejo que tem analista comercial de vendas, então isso aqui é importante quando a gente for trabalhar com palavra-chave. Mais pra frente a gente vai ter uma aula só sobre isso. A gente tem aqui analista de execução comercial, acho que não, acho que essa não é a área. Analista comercial de energia, analista comercial júnior com foco em eventos. Bom, deu para ver que tem uma boa variedade aqui de vagas quando a gente usa esse termo de analista comercial. Eu vou abrir aqui algumas pra gente ter uma ideia, tá? Então eu vou considerar aqui que eu sou uma analista comercial júnior e... Então, início de carreira. Vou abrir aqui uma vaga de pleno também, só para poder ter uma ideia. Aqui mais uma vaga de júnior. Bom, aqui eu já consigo ter uma ideia de faixa salarial, que é importante. Aqui a gente já vê algumas atividades, então, prospecção de clientes, apoio ao assessor comercial, cadastro de clientes. Requisitos, conhecimento na área comercial, disponibilidade de horário, boa comunicação, bom relacionamento, isso aqui já é legal, então a gente tem uma ideia. Aqui é a mesma coisa, então, legal, aparentemente é uma empresa de importação, exportação. Descrição aqui, essa vaga ela tem mais foco em relatórios, conhecimento mais técnico, né, aqui de vendas, painel de vendas que é Account Brasil. Tem alguns outros requisitos, então essa vaga, por exemplo, pede pacote Office, pede RP, conhecimento no RP do SAP. Essa vaga ela pede um perfil mais analítico do que a outra, que é aquela que a gente viu que pedia mais um bom relacionamento. Ok. Vamos para a próxima aqui. Então, nessa outra, né? Analista comercial júnior irá fazer contato com clientes por telefone, efetuar as vendas, acompanhar os relatórios, história de compras dos clientes, realizar a manutenção das carteiras e seu volume de compras, prospectar novos clientes por telefone, informar preços, ser suporte ao assessor externo. Opa, segunda vez que aparece essa palavra aqui de assessor. Fazer a negociação de valores e prazos, eventuais visitas comerciais, junto com o assessor com o objetivo de estreitar relacionamentos. Outros requisitos: facilidade em trabalhar com metas diárias, ter um bom relacionamento, ou seja, é a segunda vez também que a gente vê aqui esse termo de bom relacionamento com clientes, pares e gestão. Se comunicar de forma clara e objetiva, então de novo aparece esse ponto de comunicação que a gente já viu na outra vaga. Estar sempre em busca de superação de suas metas. Então, legal, eu bati aqui o olho em 3 vagas, tá? Mas eu vou fazer bem rapidinho, só pra gente avançar com o vídeo. E olha que interessante, né? De 3 vagas que eu abri, a gente já consegue ver a recorrência de alguns termos. Então, o termo relatórios aparece muito, apoio assessor aparece muito, a gente já viu ali foram 2 vagas que a gente viu sobre isso. Prospecção de clientes também é super importante dentro desse papel.
Boa comunicação e bom relacionamento se repetiram em 2 vagas aqui que a gente olhou. Isso porque eu só abri 3 vagas, gente. O ideal é abrir muito mais do que isso. Foi até legal que eu já tive uma noção do salário, então é o suficiente pra gente se preparar aqui para fazer o currículo, tá? Então, bom, a gente fez isso daqui rapidinho. Vocês podem acessar o vagas.com, podem acessar o LinkedIn, podem acessar a Gup, enfim, os outros sites de carreira que vocês conhecem para fazer essa busca aqui, tá? Eu fiz muito rapidamente só para poder ilustrar o tipo de informação que vocês têm que observar. E aí, depois que vocês fizeram isso, e aí eu dou essa sugestão de meia horinha, pode ser um pouco mais, um pouco menos, quais são os próximos passos? Então, vocês chegam para mim e falam, Lu, já fiz a pesquisa, já tive uma ideia. O que eu faço com isso agora? Bom, depois de fazer a pesquisa rápida, vocês vão fazer 2 coisas, tá? Então, primeiro, vocês, observando as vagas, já viram quais são as exigências dessas vagas, tá? Então, invista nessas exigências. O que isso significa? Essas vagas, elas pedem cursos? Se elas pedem cursos, será que não é legal, então, procurar um curso gratuito, fazer online, estudar por conta própria? Se não é um curso que é exigido, qual que é o conhecimento, né? Por exemplo, a gente viu agora 2 vagas que falavam sobre relatório. Será que não é interessante, então, estudar o pacote Office? Será que não é importante, então, ter esse conhecimento de métricas, né? A palavra de métricas, ela apareceu ali repetidamente também. Então, vale estudar sozinha, vale fazer cursos, mas assim, prestem muita atenção no que as vagas exigem. Muitas vezes você não é chamada para uma entrevista, porque se pegar o seu currículo e pegar a descrição da vaga, eles não batem. O seu currículo precisa bater com a vaga, tá? Então, preste atenção no que essas vagas elas estão pedindo. Primeiro ponto. O segundo ponto é que mais para frente a gente vai precisar enfatizar e acrescentar essas palavras-chave que a gente viu nos anúncios no seu currículo. Então, se lá aparece, por exemplo, bom relacionamento, com uma recorrência muito grande, se eu tenho essa característica, será que não é uma boa ideia, então, colocar no currículo? A resposta é que sim, Se você tem essa formação, se você tem esse conhecimento que aparece ali na descrição da vaga, coloque exatamente como ela aparece no seu currículo. A gente vai falar mais pra frente sobre isso, mas as empresas usam ferramentas online para triar, para filtrar os currículos e os RHs, eles utilizam as palavras-chave para fazer isso, tá? Então, pessoal, muita atenção à questão de palavras-chave. Então, é isso, tá? Com essa primeira pesquisa rápida, a gente vai, então, olhar para as exigências, a gente vai se preparar para elas. Então, se, por exemplo, você não consegue começar esse curso, se você não consegue estudar sobre essas exigências hoje, faça isso amanhã, faça isso na próxima semana. Não deixe de fazer, tá? Essa pesquisa, ela serve para você se situar. Você pode muitas vezes fazer essa pesquisa e perceber que você está muito longe de ter as exigências para a vaga. Isso já te dá uma perspectiva diferente. Você pode perceber que talvez não seja o momento, talvez você pode perceber que a vaga, que o cargo que você está buscando, ele não é o melhor para você agora, porque você não vai ter chances. Lembra que a gente falou sobre probabilidade? Então, assim, você precisa ter essa visão, essa estratégia de olhar para as vagas e ver se de fato você está pronta para se candidatar nelas. E se você estiver ótimo, você vai pegar e vai enfatizar isso com as palavras-chave no seu currículo. E se você ainda não tem essas competências, essas exigências, então estuda sozinha, procura um curso gratuito, um curso pago, aquilo que tiver à sua disposição. Mas, pessoal, assim, meninas, lembrem-se sempre, a gente precisa ser muito racional aqui, precisa ser muito fria, olhar para o nosso currículo, olhar para a vaga e encarar que às vezes a gente tem aqui oportunidades para melhorar, seja investindo no curso ou seja trabalhando as palavras-chave dentro do currículo, tudo bem? Ótimo. Bom, então aqui eu vou deixar essa atividade para vocês. Vocês vão ver que todas as aulas eu vou deixar aqui um slide com atividades. Então já falei ali para vocês que o tempo estimado para fazer essa pesquisinha de 30 minutos, 1 hora, um pouco menos se você não conseguir nesse tempo. E aí, quais são as lições de casa aí para vocês, tá? Então, primeiro, você vai fazer a pesquisa rápida sobre as vagas do seu interesse. Nesse caso aqui, eu fiz um exemplo, né, de analista comercial, mas vamos supor que eu tenho interesse em 2, 3 vagas com nomes de cargos diferentes. Eu poderia fazer essas 3 pesquisas agora e eu já ia perceber a diferença entre essas vagas, eu ia saber qual delas que faz mais sentido para mim. Segunda lição de casa, analisar as exigências e avaliar se é necessário fazer um curso, um estudo, adquirir um conhecimento que você ainda não tem.
E por último, anotar as competências e palavras-chave mais valorizadas para que elas sejam enfatizadas no currículo mais para frente. Então, o que eu gosto de fazer, tá? Por exemplo, eu abri aquelas 3 vagas, é um número pequeno, o ideal é que eu abrisse mais vagas ainda. E aí, todas aquelas palavras que você vê que elas repetem, o ideal é que você abra um bloco de notas, um Word ali, e você vá anotando aquelas palavras que surgiram de forma muito frequente nas vagas. Então, por exemplo, a gente viu aqui que bom relacionamento, prospecção de clientes, relatórios, uso de um RP, por exemplo, ele aparece. Então, coloca isso numa lista. Mais pra frente a gente vai usar isso aqui na hora que a gente for fazer o currículo na próxima aula, ok? E é isso, pessoal. Agora, na próxima aula, a gente vai ver como preencher os campos do currículo. A maioria das pessoas pensa que isso aqui é uma atividade boba, que é só pegar e preencher, e, na verdade, tem um jeito correto aqui que vai fazer com que seu currículo chame muito mais atenção aí para os recrutadores, tá bom? E é isso, eu espero que tenha ajudado aí vocês um pouquinho para começar essa jornada de construção de um currículo. E é isso, pessoal. Recadinhos finais. Acessem o site determinadas.com.br. Lá tem aquele material que eu mostrei para vocês para quem quer encontrar o seu propósito profissional. Também tem planner para quem quer se organizar melhor. Tem também um material ali para quem quer conquistar os seus objetivos e criar metas. Então, assim, Determinadas é um site para te ajudar a conseguir avançar aí nesse mundo do trabalho e da carreira, tá? Então, nos sigam no Instagram também e deixa seu like aqui no vídeo e bora para a próxima aula.